Meus irmãos, eu lembro-me de David Wilkerson, que escreveu A Cruz e o Punhal, quando ele foi evangelizar os drogados. E ele pregando aos drogados, os drogados não queriam saber nada do evangelho. Inclusive, uma das cenas mais lindas que eu acho na história é quando ele vai evangelizar Nick Cruz, que era o mais perverso de todos eles. E ele, evangelizando Nick Cruz, fica com raiva e diz: olha, você sabia que eu poderia cortar você em 10 pedacinhos? Porque C.S. Lewis ficava irritando na medida em que ele dizia: Jesus te ama. Nick Cruz depois explicou. Nick Cruz disse: se ele tivesse dito que eu ia para o inferno, dito qualquer coisa dura comigo, eu partia para cima dele. E eu tinha vontade de fazer isso, e me planejava para fazer isso. Mas quando ele dizia Jesus te ama e eu também, aí Nick Cruz dizia: nunca ninguém tinha me dito que me amava, nem minha mãe, nem meu pai. Então eu estava preparado para qualquer coisa, menos para essa daí. Aí ele disse: olha, você sabia que eu posso cortar você em 1000 pedacinhos? David Wilkes disse: sei. E cada pedacinho continuaria dizendo: Jesus te ama e eu também. E quando ele foi evangelizar, não foi bem acolhido, ele foi procurar o avô. Ele disse: vovô, como é que eu evangelizo? Eles não querem saber. Aí o avô dele disse: olha, você sabe como é que você tira um osso da boca de um cachorro? Não é chegando lá e puxando o osso, não. Bote um filé na frente dele que ele solta o osso. Mostre como Jesus é excelente, maravilhoso, que eles vão deixar tudo para trás. Paulo disse aos Filipenses, capítulo 3: se alguém tem do que se gloriar, muito mais eu. Hebreu de Hebreus, da tribo de Benjamim, tribo do primeiro rei de Israel, Saul, puro sangue, né? Hebreu de Hebreus, circuncidado ao 8º dia, prendi aos pés de Gamaliel. Quanto à lei, eu era tido como irrepreensível, mas eu considerei tudo isso como nada para ganhar a Cristo, por amor de quem eu perdi todas estas coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Aleluia. E as considero como nada para que possa ganhar a Cristo. Então nós não devemos ver Deus como instrumento para a gente se realizar em consumo. Nós devemos nos realizar em Deus. Em Deus. O Evangelho, meus irmãos, é o novo de que nós precisamos. Eu acho que quando essas pessoas têm essa obsessão pelo novo, eu quero o novo, mais novo, mais novo, eu acho que isso é uma corrupção de um sentimento bom lá dentro delas. Quando a gente fala que o homem é corrupto, tem que ter alguma coisa boa que esteja corrompida, né? Esse anseio pelo novo é um anseio por Deus que ele não sabe interpretar. É um anseio por alguma coisa que se mantenha nova, porque tudo que ele se apega com o tempo fica velha. Ele tem sede de alguma coisa que seja nova e que permaneça nova, e que não fique velha. Na verdade é uma sede de algo eterno. Ele pega aqui, isso aqui é novo, é maravilhoso, é deslumbrante, e pronto, ficou velho, perdeu a graça. Ele sente falta de alguma coisa que seja nova e sempre nova. E sempre nova. E interpreta mal. E vai nessa direção. Por isso que Don Richardson dizia o seguinte: Deus não somente preparou o Evangelho para os povos, Deus preparou os povos para o Evangelho. O que ele queria dizer é que tem elementos dentro de nós que estão clamando por Deus, gritando por Deus. E quando a pessoa entender que o Evangelho é a resposta para isso, é como uma peça de um quebra-cabeça, se encaixando, se completando, né? Nós temos dentro de nós um buraco, né, como se diz, que nada desse mundo pode preencher senão Deus. Agostinho dizia: fomos criados para ti, Senhor, e nossa alma permanecerá inquieta até que repouse em ti. Então nós fomos criados também para Deus. Deus não preparou só o Evangelho, Deus nos preparou para o Evangelho. C.S. Lewis conta que ele no início não queria se converter ao cristianismo, porque muito conhecedor da literatura dos povos, ele viu que havia mito do Deus agonizante em todas as culturas, relatos de paraíso e queda em todas as culturas. Aí ele pegou e disse: como é que pode? O cristianismo copiou das outras. Aí ele disse: até que chegou um dia que eu refleti de maneira diferente. Se esses mitos estão em todas as culturas semelhantemente, e se a Bíblia
fala também disso daí, então essa universalidade mostra que Deus deve ter colocado isso na mente do homem. Deve ter colocado essas ideias de expiação, de culpa. Nós temos uma espécie de memória da nossa queda. Quando você pega um peixe e tira de um rio e coloca num aquário, não é de se espantar que ele tem que pular, não. Ele estava dentro de um rio, agora está dentro de um aquário. O que é de espantar é que o filhote dele, que nasceu num aquário, queira pular também. Ele tem saudade de alguma coisa que nunca viu. Ele tem ânsia do seu real habitat, que não é aquele ali. Não é aquele ali. C.S. Lewis dizia: se nós temos sede, é porque existe água. Pode ser que nós não a encontremos, mas ela existe. Se sentimos fome, todos nós, é universal na natureza humana, a fome, existe comida, muito embora nós não a encontremos. Se nós temos impulso sexual, nós não somos anjos. Deve ter um prazer que corresponda a esse instinto. Aí ele disse: nós temos um desejo que nada nesse mundo pode satisfazer, então devemos concluir que nós somos criados para alguma coisa além desse mundo. Nós temos isso dentro de nós. Se essa mesma pessoa vê esses mitos aí, porque Deus deixou as digitais dele quando fez o homem, na alma do homem. Deus botou uma espécie de memória adâmica. Ele se lembra de alguma maneira de uma situação melhor, diferente. Ele tem anseio por outro lugar que não esse. Aí ele disse: a diferença do cristianismo é que o cristianismo é o mito que se fez história. Ele diz: por isso, quando você vai ver esses mitos aí, é em algum lugar, algum tempo atrás, igual a conto de fada, né? No final, feliz para sempre, em algum lugar, em algum dia, né? Mas o cristianismo não. O credo diz: Jesus foi crucificado sob Pôncio Pilatos. Tem data, tem história. Aí ele diz: esses mitos são o plano de Deus de maneira obtusa. É o verbo do homem, mas Jesus é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. É o plano de Deus consumado. É o plano de Deus realizado. E assim ele foi levado ao Evangelho. Então o homem tem, na verdade, essa sede dele pelo novo, é a sede pelo Evangelho. Evangelho significa o quê? Boas novas. Novas são o quê? São as últimas notícias. Notícia mais nova, mais recente. E o Evangelho nunca deixa de ser Evangelho. Ele sempre é Evangelho, ou seja, ele sempre é novo. Ele sempre é novo. Nunca deixa de ser as boas novas. Nunca deixa de ser novo. O Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Olha o que João diz. Primeira epístola de João, capítulo de número 2, versículos de números 7 e 8. Primeira de João 2, 7 e 8. João diz assim: irmãos, não vos escrevo mandamento novo, mas o mandamento antigo, que desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouvistes. Agora olha o 8. Outra vez vos escrevo um mandamento novo. Ele acabou de dizer no 7 que era antigo, agora está dizendo que é novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz ilumina. Então no versículo 7 ele chama o Evangelho de mandamento novo, ou melhor, de mandamento antigo, né? Não vos escrevo mandamento novo, mas o mandamento antigo, que é o Evangelho, que desde o princípio tiveste. Ele é antigo porque ele é desde o princípio. Mas aí no versículo 8 ele diz: outra vez vos escrevo um mandamento novo. Ele chama o antigo de novo. É a contradição, pastor? É não. Ele quer mostrar que o Evangelho, sendo antigo no tempo, mantém-se sempre novo. Porque muitas coisas correspondem a necessidades passageiras, mas o Evangelho corresponde a uma necessidade permanente do ser humano. Ele corresponde a uma necessidade. O homem está sempre necessitado do que o Evangelho lhe oferece. Por isso o Evangelho é sempre uma novidade, porque essa necessidade ela
é permanente em nós, e o suprimento dela é sempre o Evangelho. Então o Evangelho, muito embora antigo no tempo, é sempre novo, é sempre deslumbrante, né? Por isso o crente, irmãos, deve sempre cultivar o Evangelho como uma realidade presente. Quando você está começando a não gostar de mensagem evangelística, tem alguma coisa errada com você. Todo domingo eu prego a mensagem evangelística e eu me alegro do mesmo jeito. Eu me alegro da mesma maneira. Eu lembro que um irmão passou muito tempo longe da nossa igreja, viajou para outros lugares. Aí chegou no domingo, eu estava pregando a mensagem evangelística, eu estava me alegrando, que eu estava saltitando mesmo. E quando ele ouviu, ele disse: pastor, tem coisas que nunca mudam. Ele disse: graças a Deus. Às vezes ele prega e está sempre entusiasmado. O Evangelho sempre tem que ser significativo para nós. Nós temos a mensagem que responde a essa necessidade da pós-modernidade. Nós temos o novo. Eu conheço os crentes e tal, eu já conheço. Não, mas eu tenho uma coisa nova para lhe contar. Aí você conta tudo de novo. Porque se a pessoa abrir o coração naquele momento, vai aparecer novo outra vez. Vai ser sempre novo. Nós vemos que a pós-modernidade trouxe o fim das certezas. Como as pessoas apostaram tudo na razão, deixaram tudo de lado, jogaram tudo para cima, esqueceram da palavra de Deus, esqueceram da autoridade escriturística, e o negócio agora era só a razão. Quando a razão não trouxe a elas o que elas esperavam, elas ficaram sem muletas. E hoje as pessoas estão vivendo o que elas chamam de fim das certezas, fim das convicções. Hoje em dia, quando você afirma uma coisa com muita convicção, você se torna agressivo às pessoas. O que eu quero dizer não é que você se torna de fato, não. É que elas refutam você por estar sendo agressivo. Não, mas não diga assim também não. Como é que você pode dizer assim também? Diga que acha. É a sua opinião. As pessoas sentem um ar ofensivo nos ouvidos quando alguém fala de maneira categórica. De maneira categórica. Se você não falar nada contra a pessoa, você só expressar suas convicções firmemente, vai dizer: intolerante, é fanático. Eu tinha um amigo, irmão em Cristo, no Rio de Janeiro, pastor. Foi ele quem primeiro pregou o Evangelho para mim quando eu tinha 11 anos. Que ele teve um tempo que estava cansado do povo dizer que ele era fanático quando ele fazia afirmações firmes. Ele pegou uma cartolina, escreveu a palavra fanático, um pedacinho, e botou na carteira. Aí na hora que ele afirmava alguma coisa da manhã, ele disse: você é um fanático. Ele: peraí, abria a carteira, mostrava o negócio em fanático, e disse: eu já sabia. Então, quando a gente fala hoje com convicção, é fanático, é intolerante, a pessoa dá logo um pulo para trás. E elas então mudam as suas palavras. Não, você acha, né? Não, é sua opinião. Tá certo, sua opinião. Mas não impõe a sua opinião a ninguém. Nós chegamos numa situação tal que as pessoas hoje confundem convicção com orgulho e dúvida com humildade. Se você disser: eu não sei, eu acho, é muito humilde. Você dizer: eu creio nisso, orgulhoso. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É John Stott quem diz isso. O orgulho é um estado imoral, né? Moral no gênero, né? Imoral na espécie, né? Mas orgulho e humildade são estados morais. Um negativo, que é o orgulho, o outro positivo, que é a humildade. E convicção e dúvida são estados cognitivos. Duas coisas completamente diferentes. Não é um estado de convicção da sua mente, é um estado cognitivo. Aí você tem como espécie de estado cognitivo a certeza e a dúvida. Agora, como estados morais, positivo o orgulho, negativo a humildade, aí você está em outro plano. Está em outro plano. Existem pessoas orgulhosas e que têm dúvidas.
Elas se orgulham das suas dúvidas. Hoje está cheio de gente assim, se orgulhando das dúvidas. Quando você fala assim com muita convicção, aí, isso aí é um bobão, aí, atrasado aí, também, idade média, não entende nada, não conhece aí a nova geração, não conhece o pensamento e tal. Ele fala assim porque está atrasado aí. Ele se orgulha das suas dúvidas. Hoje em dia, você dizer que tem dúvidas dá status intelectual. Já tem cheio de pastor aí se orgulhando das dúvidas, né? Eu tenho dúvidas também. Eu tenho dúvida, eu creio, mas tenho dúvidas. É cheio de pastor agora com o negócio de dizer que tem dúvida. Não quero dizer que nós não tenhamos dúvidas, não. Mas eu quero dizer que não há nenhuma razão para a gente se orgulhar das dúvidas. Eu posso dizer, batendo no peito, igual aquele publicano, eu ainda tenho dúvidas. Mas tudo bem. Lamentando das dúvidas. Mas a pessoa se orgulhar das dúvidas, né? Coloca-se como, digamos assim, o supra-sumo da intelectualidade, porque tem dúvidas, não faz o menor sentido, né? Não faz o menor sentido. Muita gente se orgulha da sua dúvida. Uma pessoa pode ter convicção e ser humilde. Falar um homem convicto e é humilde. Será que alguém pode dizer que Jesus não era humilde? E Jesus, enquanto homem, era convicto. Jesus não disse para o diabo, eu acho, ele disse, está escrito. Jesus falava com convicção, quem não é por mim é contra mim, quem comigo não ajunta espalha. O apóstolo Paulo também foi firme em suas convicções, né? E nós temos que ser firmes nas nossas convicções, porque nós temos um fundamento para a convicção, que é a Bíblia. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. O mundo acreditou na razão, apostou tudo na razão, a razão deles faliu, mas a nossa Bíblia não faliu não, irmãos. Jesus disse, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Pedro diz, seca-se a erva, murcha-se a flor, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Permanece para sempre. Paulo diz, fiel esta palavra e digna de toda aceitação. Jesus, quando falava, era em verdade vos digo. Dizia 2 vezes, para não ficar nenhuma dúvida. Em verdade vos digo. É verdade mesmo. É verdade mesmo. E nós somos convocados a crer nas declarações da palavra de Deus. A Bíblia nos revela sobre a origem e o fim. Ela nos revela quem nós somos, para o que fomos criados. Nós não estamos tateando no escuro, nós estamos andando na luz. E portanto nós podemos pisar firmes no chão, sabendo de onde viemos e para onde vamos. Inclusive, dentro dessa conjuntura, uma coisa que saiu de moda foi a certeza da salvação. Antigamente tinha muita gente na igreja que tinha crises, com dúvidas acerca da salvação, mas esse era um tempo bom, quer dizer que ela estava preocupada em ter certeza. Hoje em dia, a gente pergunta, você tem certeza da salvação? Irmão, nunca nem pensei nisso, se eu tenho certeza ou se eu tenho dúvida. A superficialidade é tão grande que nunca ninguém pensa nisso. Será que você está pronto para morrer, ir para o céu? Tem segurança? Tem esperança no céu? Porque tem crente que nem pensa no céu, que não tem nem a expectativa, ele está vivendo a vida de hoje. Mas o crente tem que ter essa segurança, essa certeza, né, de vida eterna. Essa doutrina hoje, ela é que vai soar ruim nos ouvidos aí dos pós-modernos, né? Não apenas nós temos certeza de quem nos criou, para o que nos criou, o que foi que nos aconteceu, o que Jesus fez, mas nós temos a convicção de que Ele nos alcançou, que nós fomos salvos. Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Dou-lhes a vida eterna e nunca, jamais hão de perecer,
No grego não tem um nunca não. Nunca é não, não. Duas vezes. Não, não e nunca não, não, aonde perecer. Em verdade vos digo, quando ele assevera, quando ele diz que não vai perecer, é não, 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 não vão perecer. E ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que mais deu é maior do que todos. Ninguém pode arrebatá-las das mãos de meu Pai. Certeza de salvação. Jesus está garantindo ao crente, quem ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. Romanos 8:1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nós temos, irmãos, que ter essa certeza no nosso coração, este selo do Espírito Santo. Em Romanos, no capítulo de número 8, a Bíblia diz, Romanos 8, versículo 16, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos de Deus, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Vejamos o que diz na primeira epístola de João, capítulo de número 5. Primeira epístola de João, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 9. Primeira de João 5, a partir do 9. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo, dentro de si mesmo, tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso fez. Pessoa que fica com o negócio, eu estou com dúvida, eu não sei. Deus está dizendo que você está com dúvida, você está dizendo que Deus é mentiroso. A Bíblia, irmãos, ela coloca a gente numa prensa. É o seguinte, ou você acredita no que Deus está dizendo, ou então você está dizendo que Deus é mentiroso. Quem comigo não ajunta, espalha, né? Então aqui diz, quem crê no Filho de Deus em si mesmo tem um testemunho, quem a Deus não crê, mentiroso fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi a vós, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creais no nome do Filho de Deus. Convicção e certeza é o que a Bíblia diz que nós precisamos ter. Uma das coisas maravilhosas que eu acho são os credos e as